Bom, boa noite a todos e a todas. Para a Casa de Leitura Dias Cortigida, é uma alegria enorme receber a Victoria Saramago, que é aluna da UERJ, foi uma brilhante aluna da graduação em Letras da UERJ, uma ainda mais brilhante aluna de doutorado na Universidade de Stanford, e hoje é uma das mais jovens e mais brilhantes ensaístas e professoras de literatura brasileira. Ela atualmente dá aula na Universidade de Chicago, mas certamente não é uma brasilianista. A Victoria tem uma produção bastante consistente e já notável para a sua idade, ela é muito jovem. Ela tem um livro de 2013, que é um livro muito bonito, chamado O Filho Eterno, O Duplo do Pai, o Filho, a Ficção de Cristóvão Tesa, que é dedicado a uma análise minuciosa da obra do Cristóvão Tesa, mas especialmente do romance O Filho Eterno, que talvez tenha sido o romance mais premiado das últimas 2 décadas da literatura brasileira. Como fruto do seu doutorado em Stanford, a Victoria Saramago publicou em 2020 Fictional Environments, My Mises, Deforestation and Development in Latin America. Há previsão de tradução em português, Victoria? Não, é inclusive uma coisa que vai ser uma prioridade. Um projeto? Tá bom. Em 2023, com o Luca Bacchini, ela organizou um livro que foi muito importante, Literature Beyond the Human, Post-Anthropocentric Brazil, de 2023. O que a Victoria apresentará hoje é o projeto de um futuro livro, mas que provavelmente antes sairá a tradução para o português do livro anterior. Victoria, é uma alegria enorme ter você aqui. Muito obrigado. Vamos, então, à nossa conversa infinita. Muitíssimo obrigada, João, por essas palavras tão generosas. Já não sou tão jovem, mas espero que, bom, o trabalho continua sempre, né? Eu vou falar por aproximadamente 45 minutos e espero que depois a gente tenha um tempo para debate, né? Vou tentar ver aí, se vocês parecerem cansados, eu posso encurtar um pouco a minha fala. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês que estão aí, pessoas tão importantes aqui nessa trajetória, ao João César, que foi um dos professores mais brilhantes que eu já tive, um dos colaboradores mais brilhantes com quem eu tive o prazer de trabalhar. Foi meu professor na graduação e também um co-orientador na minha dissertação de mestrado. Então, realmente, é um interlocutor muito importante para o meu trabalho. E a Casa Dirce, a UERJ, né? Como vocês devem saber, eu fiz minha graduação e mestrado na UERJ. Realmente uma casa intelectual para mim, assim, o melhor da universidade pública, né? Realmente é algo muito precioso, o que nós temos e de todos os que estão lá construíram, né? E agradeço também a presença das minhas colegas, né? E, enfim, continuamos aqui. É de graduação. Uhum. Exatamente. Hoje na UERJ também. Então, nessa palestra, eu vou me focar principalmente na minha pesquisa atual sobre energia e sobre eletricidade, mas, antes de começar, eu vou falar um pouco mais do campo das humanidades ambientais, que é um campo ainda relativamente novo aqui no Brasil, né? E também desse outro campo que tem surgido a partir dos debates ambientais, que são as Energy Humanities, né? Humanidades da Energia. Eu não vi ainda o nome do campo traduzido aqui. Mas, enfim, e depois eu vou falar da palestra, vou começar a palestra propriamente dita, falando mais de eletrochoque e hidroeletricidade. Tá? Então, as humanidades ambientais são um campo relativamente novo, que começou a se constituir como campo nos Estados Unidos, principalmente no início da década de 90, e que vem crescendo de uma maneira vertiginosa, né? Eu vejo há poucos anos atrás, não sei, 5, 7 anos atrás, havia algumas mesas de humanidades ambientais em congressos como a BRASA, a Brazilian Studies Association, a Latin American Studies Association, a American Comparative Literature Association, e hoje em dia você vê muitas mesas, né? Então, realmente tem havido um crescimento expressivo com publicações e etc., né? E então, um campo que começou muito ligado à literatura oitocentista anglófona, né? E que depois a escrita do nature writing, né, a escrita da natureza, poesia, e que pouco a pouco foi se expandindo, tanto em termos teóricos como temáticos, e principalmente na segunda metade dos anos 2000 e primeira metade, no início dos anos 2010, houve um grande esforço de internacionalização
do campo, né? Ou seja, um crescimento nas abordagens do campo fora de um contexto anglófono e também contextos anglófonos mais dentro do sul global, como nós dizemos, né? Ou seja, tratando da Índia, África do Sul, etc., né? E também um cruzamento interdisciplinar muito importante, que eu diria que hoje em dia é uma das características mais importantes do campo, né? Então, você tem estudos ambientais dentro, por exemplo, dos estudos pós-coloniais, estudos de raça, né? Um foco mais presente na crise ecológica atual, né? Então, também uma produção bastante focada na literatura e na produção cultural contemporâneas, né? E na América Latina, as humanidades ambientais começaram, principalmente a despontar no final dos anos 90, início dos anos 2000, no primeiro momento com muita atenção à ficção regionalista dos anos 20 e 30, né? Não simplesmente a ficção, aqui, por exemplo, no Romance da Seca, no Nordeste, mas também nas chamadas novelas de la selva, né? Novelas de la tierra, de outros países da América Latina, né? Hoje em dia o campo tem se ampliado muito, né? Com uma expressiva atenção para o impacto das muitas atividades extrativas na região, então, do período colonial até o presente. Então, neoextrativismo, extrativismo realmente são palavras bem importantes, e também conceitos cunhados por estudiosos latino-americanos, né, que vêm dando mais especificidade teórica para o campo. Então, por exemplo, o conceito de perspectivismo ameríndio, do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, tem recebido bastante atenção nos estudos literários das humanidades ambientais nos Estados Unidos, né? Outros como Cuerpo Território, tal como utilizado por Lorena Cabinal, por exemplo, muita influência dos estudos decoloniais, né, de Aníbal Quijano e Walter Mignolo, e também a emergência de conceitos como o antropoceno, né, e os muitos cenos, o capitaloceno, o eistoceno, enfim, esse Weistocene, né, temos que fazer a tradução desses conceitos, né, e eu vou falar mais adiante da ideia de antropoceno. E é um campo que é caracterizado quase que necessariamente por uma interdisciplinaridade muito forte, né? Então, no início dos anos 2000, houve uma espécie de crise do campo, até que ponto nós podemos estabelecer um contato com ciências biológicas, né? Com ciências geológicas, né? Além, evidentemente, dos diálogos com ciências sociais. E eu diria que esse dilema ainda não foi exatamente resolvido, no sentido de que nós não somos treinados para falar de geologia, de crise ambiental em termos científicos, mas o diálogo permanece ali, né? Então, isso é algo bem peculiar, eu diria, do campo das humanidades ambientais. E, então, o meu trabalho nesse campo, trouxe aqui um pouco da minha produção, né? Eu tenho esse Fictional Environments, Mimesis, Desmatamento e Desenvolvimento na América Latina, né? No qual eu volto à ficção regionalista, não dos anos 20 e 30, mas mais dos anos 50 e 60, Guimarães Rosa, Lerro Carpentier, Juan Rulfo, né? Para entender o impacto da ficção na percepção mais ampla de processos de mudança ambiental, né? Ou seja, o que significa a gente ter, por exemplo, o Sertão do Guimarães Rosa, com todo o processo de canonização pelo qual a obra de Guimarães Rosa passou, como a obra do Guimarães Rosa interfere na nossa percepção do sertão atualmente, né? E analiso, por exemplo, a criação do Parque Nacional Grande Sertão Veredas e outras iniciativas como problemas de teoria literária, né? Então, por aí que foi o meu livro, Fictional Environments, que adoraria ver publicado em português também. É um projeto que eu espero realizar num futuro não muito distante. E esses dois livros, que é a primeira coletânea de estudos ambientais sobre a literatura brasileira, publicado em inglês, né? E esse que vai, Handbook of Latin American Environmental Aesthetics, que vai sair daqui a uma semana, exatamente. Então, também estamos esperando, né?
Então, e nesse livro eu já publico um artigo sobre o petróleo que está relacionado à pesquisa que eu vou apresentar para vocês hoje e que nos traz para o âmbito das Energy Humanities, né, ou humanidades que se dedicam à energia, né, que, de certa forma, formam um braço das humanidades ambientais, mas que também tem ganhado especificidade como campo de estudos, né. Evidentemente, estamos tratando aqui de estudos da energia, tanto a produção quanto o consumo, né, e é um campo que foi muito marcado pelo petróleo, né? Ou seja, um petróleo como uma ferramenta crítica, né? Tanto de um ponto de vista temático, ou seja, livros que tratam do petróleo, mas também da maneira como o petróleo é um componente inescapável da vida no século XX, né? Quando a gente pensa no grande dilema acerca da utilização de combustíveis fósseis, né? O petróleo está evidentemente no centro, né? Assim como toda a ampla gama de combustíveis fósseis, e também como as economias do petróleo como possibilitadoras de todo um espectro, né, de produções culturais em muitos contextos ao redor do mundo. Então, essas são algumas possibilidades, né? E há um tipo de estudo que demanda uma metodologia muito específica, porque não são caminhos que já estejam trilhados, né? Não é uma maneira de ler livros que nos conduza a metodologias que nós com as quais nós já estejamos acostumados, né? É um tipo de leitura que vai muito mais pelos vieses, pelos interstícios, né? Para a gente tentar entender como é que pode haver uma crítica à questão de energia em obras que não são necessariamente lidas nesse contexto, né? E, por exemplo, o Imre Zeman, que é um dos principais teóricos da Energy Humanities, fala que a importância dos combustíveis fósseis na definição de modernidade se dá em relação inversa à sua presença nos nossos imaginários culturais e sociais, né? Então, é mais ou menos nesse âmbito que eu tô trabalhando, né? E daí que trata a minha nova pesquisa. Então, eu botei o título do livro em inglês porque ainda não consegui decidir muito bem sobre uma tradução para o português, inclusive aceito sugestões, mas vai ser Against the Current, Electricity and Cultural Production in Brazil's Anthropocene, né, no qual eu vou falar sobre como práticas artísticas brasileiras dialogam com a percepção da produção e do consumo de energia elétrica e também como a eletricidade possibilitou, impactou e ocasionalmente destruiu objetos culturais, né? Pensemos no curto-circuito que destruiu o Museu Nacional. Como é que a gente pode trazer isso para dentro dessas interrogações, né, sobre do ponto de vista dos estudos culturais? Posso falar mais do livro mais tarde, né, para a gente poder passar para o tema da palestra hoje, né? Então, nessa palestra, essa é realmente uma primeira aproximação que eu fiz, né, a partir da qual eu estou desenvolvendo outros capítulos do livro, né, no qual me foco na eletricidade como um dos índices culturais mais facilmente identificáveis da entrada do Brasil na grande aceleração, que é um desses momentos do qual eu vou falar daqui a pouco, que marcam essa possível nova época geológica que ela inauguraria, o Antropoceno, né? Então, o que eu quero mostrar é como as representações de consumo e produção de energia elétrica podem nos ajudar a entender posições muito ambivalentes que escritores intelectuais expressaram sobre a ambiente política no Brasil, sobretudo isso não é o livro inteiro, mas para efeitos dessa palestra, na transição para o regime democrático, né, no meados dos anos 80, e que coloca em questão essa unidimensionalidade implícita nos discursos de desenvolvimento, né? Ou seja, essa ideia de que o progresso é uma via de mão única e que nós temos que continuar indo para frente, né? Que foi algo muito determinante na maneira como a grande aceleração foi percebida e vivida na América Latina, né? E também eu argumento que a grande aceleração produziu condições materiais para a emergência de formas culturais que recusam essa associação positiva, fácil, entre energia, entre eletricidade
e modernidade, né? Quando a gente pensa em eletricidade, muitas vezes vejo estudos assim sobre a Belle Époque no Rio de Janeiro, né? Sobre a eletricidade como esse sinal positivo da modernização e tal. E o que eu quero justamente é pensar nesse lado mais crítico, né? Nessa crítica da energia mesmo, que eu quero desentranhar a partir de uma série de intervenções culturais ao longo do século XX, desde os anos 30 até o presente, né? Mas, nessa palestra, eu vou falar de 1982, especificamente. É um ano que inaugura no qual nós temos a inauguração de Itaipu Binacional, né, que era a maior hidrelétrica no mundo, na época, ao mesmo tempo em que tem a gradual abertura democrática, que permitia um debate maior sobre as ações do Estado durante a ditadura militar de 64 até 85. Né? Então, nesse ano de 82, nós temos Carlos Drummond de Andrade publicando um poema contra a construção de Itaipu e também uma crônica e também a publicação de Batismo de Sangue, né, de Carlos Alberto Libânio Cristo, conhecido como Frei Beto, né, vocês todos são familiarizados com ele, sobre o envolvimento dos dominicanos no assassinato de Carlos Marighella. É um livro que inclui muitas cenas de tortura por eletrochoque, né? Então, o que eu quero fazer é investigar essas interligações, que podem parecer bastante aleatórias no primeiro momento, né? E o que eu quero mostrar é que, mais do que o protesto contra o regime ditatorial, elas podem nos ajudar a pensar de diversas maneiras sobre o impacto da grande aceleração no Brasil através da produção e do consumo de energia elétrica. Então, eu vou falar sobre a grande aceleração, né? E o antropoceno. Então, são termos que estão ainda em debate, né? O antropoceno seria a nova era geológica na qual nós estaríamos vivendo, né? Na qual os seres humanos se tornam forças geológicas, né? Ou na conhecida formulação de Dipesh Chakrabarty, eu cito, o momento em que as explicações antropogênicas das alterações climáticas significam o colapso da antiga distinção humanista entre história natural e história humana. Fim de citação. Ou seja, esse momento em que a história natural entra na história humana, né, de uma maneira que é muito difícil a gente pensar até em termos de campos, né, de o que pertence a um e o que pertence a outro. E o antropoceno, então, seria esse momento. Ainda não é uma época geológica confirmada como tal pelas sociedades de geologia e etc., mas é um conceito que já ganhou muita valência crítica, tanto nas humanidades quanto nas ciências sociais, e que tem sido utilizado também como uma maneira de pensar o impacto humano no planeta, né, no presente contexto de crise ambiental, né? E também o antropoceno, como explicam Christophe Bonnet e Jean-Baptiste Fressot, e eu cito, é caracterizado por um aumento sem precedentes na mobilização de energia. Fim de citação. Então, a grande aceleração é um período dentro do antropoceno, que também poderia ser o início do antropoceno. Não existe consenso ainda entre os estudiosos sobre quando o antropoceno teria começado, caso nós estejamos vivendo no antropoceno, mas uma das explicações mais convincentes é que ele teria começado mais ou menos nesse período no pós-guerra, né, a partir de 1945, 1950, na qual houve o que nós chamamos de a grande aceleração, que é basicamente isso que vocês estão vendo aqui. É um aumento exponencial em vários marcadores, né, sociais, econômicos, ambientais, né, e todos esses gráficos com essas linhas que, de repente, dão esse salto. Eu até tenho vontade de fazer algum estudo sobre o impacto visual desses vários gráficos justapostos, né, e como isso tem também um pouco esse efeito visual de nos trazer para um momento de crise, né, para trazer urgência, ou seja, o que significa, qual a importância da visualidade nesses gráficos, né? Mas é um gráfico que vocês vão ver muitas vezes se vocês começarem a entrar nesse assunto, né? Então, esse é um momento de rápidas mudanças, né? Quando a gente tem emissões de CO2, crescimento da população mundial, crescimento urbano, desflorestamento, né, utilização de energia,
Enfim, todos esses estão contemplados aí e tem muitas variações desses gráficos, né? E o Brasil, na segunda metade do século XX, assim como muitos países em desenvolvimento, abraçou essa modernização, esse desenvolvimento, né? Esses indicadores da grande aceleração, nesse caso, são mundiais, mas se aplicam de uma maneira bastante coerente à realidade brasileira na segunda metade do século XX. Né? E é também esse momento em que nós temos o que o David Thomas chamou de eletroculturas, ou seja, a emergência de sociedades muito dependentes de eletricidade depois da crise do petróleo, de 1973, né? Que no Brasil foi alimentado por uma forte produção de energia hidrelétrica, né? Que já tinha sido, na verdade, a opção histórica do país, a hidroeletricidade desde antes, por uma parte do século XX. Né? Agora, se a gente for voltar a Carlos Drummond de Andrade e a Frei Beto, né? Quando a gente pensa na ideia de cataratas como as 7 quedas sendo submersas, né? Com a floresta ao seu redor também sendo substituída por uma grande barragem, é muito fácil a gente trazer essa imagem para o imaginário do antropoceno, né? Agora, quando a gente pensa em um corpo torturado por choques elétricos, uma imagem pode parecer não imediatamente legível, né, de um ponto de vista ambiental. E esse é o desafio que eu coloco aqui para a gente hoje, né? Porque a adoção generalizada da tortura baseada na eletricidade, no Brasil, assim como na América Latina e também em outros países, né, é produto não só das ditaduras militares, mas também dessa ideia de uma fonte de energia, de uma disponibilidade de energia elétrica confiável, que se tornou também condição básica do crescimento econômico no Brasil, né? Que também propulsor e propulsionado pela grande aceleração. Né? Então, as minhas perguntas para nós hoje são se esse processo transformou todas essas facetas da nossa vida, desde meados do século XX até agora, como é que a história literária do período pode ser reconsiderada de forma a ampliar o conjunto de tópicos, problemas e temas que são mais comumente estudados nas humanidades ambientais, né? Se essas fantasias de inspiração romântica, de fuga da modernização, que são tão importantes, né, quase como alternativas às nossas imagens de crise, né? Se elas são substituídas por visões totalizantes de um planeta que já é transformado, como é que a produção literária de meados do século até o presente pode ser entendida como uma literatura do antropoceno, né, e como uma literatura da grande aceleração, né? Em última instância, a pergunta é, se não existe nada exterior ao antropoceno, como é que a investigação humanística, né, no âmbito das humanidades, pode ir para além dos estudos ambientais ou dos temas comuns que nós temos nos estudos ambientais, né? E aqui eu argumento que os estudos contemporâneos sobre as humanidades ambientais e o antropoceno podem ajudar-nos a ampliar o âmbito dos temas e problemas desse campo, né? Podemos pensar em estudiosos das humanidades ambientais como Serpil Opperman e Serenella Iovino, e eu cito, que falam que as questões do antropoceno são também sobre imaginar e visualizar os emaranhados, as agências, as ligações e suas consequências sociais e políticas, né? E se então, se é assim, né? Para além imaginar esses emaranhados e suas ligações para além do eixo entre humanos e não humanos, né? Então, se é assim, o que eu quero propor é que essas questões que o antropoceno nos colocam também podem ser uma oportunidade para nós pensarmos novas visualizações, novas justaposições entre arquivos literários que foram codificados de diferentes maneiras, em diferentes campos de estudos, né? Então, pergunto que é uma abordagem ecocrítica, um poema muito ligado a uma agenda ambiental, né, como é o Adeus às 7 Quedas, que eu vou discutir em algum momento, pode nos ajudar a compreender sobre as tendências documentais da escrita da memória no Cone Sul, né? Inversamente, como um campo tradicionalmente desligado das questões ambientais, como são os estudos da literatura pós-ditatorial e testemunhal sobre a repressão política, como esse campo pode ser reavaliado como um gênero da grande aceleração, né?
E, nesse contexto, as obras de Drummond e Frei Betto também nos ajudam convergem para esses impasses formais comuns, que nos convidam para uma investigação mais profunda sobre forma literária, né? Nesses anos finais da ditadura militar brasileira. Então, nesse sentido, eu também quero interrogar a justaposição formal que eu vejo entre os materiais que eu vou abordar, entre os modos lírico e factual que caracteriza essas obras desses autores, né? Muitos estão claramente comprometidos com a incorporação de fatos, dados, números, etc., né? Eventos históricos, né? Mas essa fatualidade que em Frei Betto se apoia na narração testemunhal como gênero, pretende não evitar as armadilhas não referenciais da ficção, e Drummond usa o gênero da crônica, né, no qual ele já tinha uma voz muito estabelecida para fornecer o que poderia ser entendido como um paratexto técnico à sua poesia, mas também como uma crítica aos limites da voz poética, né? Mas, ao mesmo tempo, esses dois autores sinalizam um esgotamento do fatual quando eles associam esse fatual a formas de alto teor lírico, né? Então, nesses dois casos, o que existe é uma espécie de justaposição, de disjunção, que não encontra uma integração desses modos fatual e lírico, e que, na minha opinião, registra uma ambivalência muito profunda em relação à dependência da tecnologia e da energia, né? Então, no Brasil do início da década de 80, esses autores apontam para uma incapacidade da gente encontrar uma estabilização genérica, ou seja, de gêneros literários mesmo, capaz de transmitir esse sentimento de deslocamento, né, gerado por todos esses fatores, né, a grande aceleração, a ditadura, todos convergindo, né, para esses temas. Então, vou passar para Drummond e Adeus às Sete Quedas. Então, Itaipu foi inaugurada em maio de 1984, né, construída e administrada por Brasil e Paraguai, na fronteira entre os dois países, que era basicamente a culminação do projeto militar para a geração de energia, né? A energia hidrelétrica tinha sido muito importante na agenda militar, né? A produção de energia hidrelétrica aumentou 760% durante o período da ditadura, né? 61 grandes novas barragens foram construídas, né? E Itaipu, que tinha sido começada a ser construída nos anos 60, ia ser, então, um desses pilares, né, da agenda desenvolvimentista militar, né? E a área projetada para ser submersa incluía 7 quedas, que vocês podem ver aqui, os Saltos del Guairá, no lado paraguaio, que eram as maiores quedas de água do mundo, em volume, na época, né? Que era um local indígena sagrado e também um destino turístico cada vez mais popular, né? E, então, houve uma série de manifestações, houve um festival, muitos outros eventos que eu não vou tratar aqui. Então, quando as 7 quedas estavam para ser submersas, o Drummond publica no Jornal do Brasil esse poema Adeus às Sete Quedas, né? Estamos falando de Carlos Drummond de Andrade, né? O bom de você falar para um público brasileiro que eu não preciso dar nenhum tipo de contextualização sobre a importância do Drummond, né? E dos temas que ele tratava, né? Então, Adeus às Sete Quedas é esse poema que sai, né, que se enquadra no imaginário de uma natureza sublime, né, vítima da intervenção faraônica nos recursos hidrológicos no Brasil para a produção de energia. Nessa sessão, eu vou falar das estratégias retóricas que Drummond emprega para denunciar a submersão de Sete Quedas através de uma leitura desse poema e também de uma leitura de uma crônica que é bem menos conhecida, que ele publicou pouco depois. E o que eu quero propor é que, para Drummond, a produção de energia elétrica e o ethos desenvolvimentista do Brasil estão muito ligados à perda de uma singularidade da natureza, entendida em termos monumentalizantes, né? Ou seja, tem essa questão do monumento natural, dessas cachoeiras lindas, imponentes, né? Que é um tipo de abordagem meioambiental bastante específico, né? Focado nessa questão do sublime, e que não vai ser o tipo de abordagem que você vai encontrar na produção cultural sobre Belo Monte, por exemplo, né? Na qual questões de ativismo, de movimentos populares, de até explicações técnicas vão aparecer de uma maneira muito mais orgânica, né? Dentro de uma série de produções culturais, né?
Então, o vocabulário tecnocrático que marcou a grande aceleração no Brasil durante a ditadura está presente na obra de Drummond de uma forma muito ambivalente entre a paródia e a legitimação, né? Então, ele fala da memória dos índios, começando, falando que é apontada como pulverizada, né? Ou seja, já aí uma espécie de deslocamento, né, da questão indígena que tinha sido muito forte nos protestos da época, né? E as cachoeiras aparecem como essa encarnação de um imaginário de uma natureza intocada, né? Vocês podem ver aqui numa passagem teatrais encenações de sonhos aos homens ofertadas sem contrato, né? Assim como uma perplexidade diante da monumentalidade natural. Outra citação: uma beleza em si, fantástico desenho corporizado em caixões e vulcões de aéreo contorno, mostrava-se, despia-se, doava-se, em livre coito a humana vista extasiada. Então, a gente tem essa vista aérea das cataratas, né, a partir da perspectiva do poema, que, aliás, é algo bastante comum em documentários ambientais, então é interessante ver como o Drummond estava já quase adiantando esse tipo de sensibilidade ambiental que ia ser muito comum em décadas posteriores, né? E que se entregam a esses olhos humanos extasiados e que se inserem nesses tropos de excepcionalidade e monumentalidade que estão presentes, em certa medida, já nas crônicas coloniais, mas que vão ser muito presentes na literatura de viagem do século XIX sobre a América Latina, sobre as Américas, na verdade, né? E agora são trazidas para esse âmbito da catástrofe iminente e desse luto antecipado, né? E, nesse caso, é algo ainda mais dramático, porque a publicação do poema foi simultânea à submersão das cataratas, né? Então, havia essa questão assim, de quase que um luto, mas que essa questão de simultaneidade que é muito, muito interessante, né? O Drummond já tem toda uma preocupação ambiental que foi maravilhosamente analisada pelo José Miguel Wisnik, que, aliás, esteve aqui há pouco tempo atrás, né? Que falou da crescente preocupação do poeta com o efeito devastador da mineração em Itabira, né, sua cidade natal, extremamente presente na sua obra. Em ressonância com a leitura que Wisnik faz dos escritos de Drummond sobre a mineração, informados por Martin Heidegger sobre a tecnologia, as águas de Sete Quedas aqui são reconfiguradas como uma reserva ou como recursos que aparecem em estado de instrumentalidade potencial, né? E, nesse sentido, elas são privadas de singularidade. Temos aqui outra passagem. 7 esculturas de líquido perfil dissolvem-se entre cálculos computadorizados, né? Então, vistas como simplesmente água, né, as 7 quedas tornam-se tão fungíveis como a eletricidade e o dinheiro que elas propõem a gerar. Mas ele continua afirmando que elas são um bem que não tem preço nem resgate, né? Então, quando ele reivindica essa singularidade, ele parodia a linguagem política sobre o projeto hidrelétrico de Itaipu, que traria aqui esse conforto que luz e força tarifada geram, e, de acordo com o lema desenvolvimentista, estamos construindo o Brasil grande, né? Que é um lema já muito presente nos materiais de publicidade da ditadura, né? Então, a rejeição e a denúncia no poema dessa dissolução dessas esculturas naturais no recurso fungível da água, por meio dessa intervenção irônica do vocabulário tecnocrático, está no cerne dessa poética ambiental de Drummond, né? Então, é quando ele atribui esse status quase aurático às cachoeiras que ele pode lamentar essa submersão dos 7 fantasmas de uma vida que nunca mais renascerá, né? Então, esse é um poema publicado no Jornal do Brasil, do qual Drummond já era um contribuidor bastante regular, né? Um colaborador muito regular, e que aparece numa ecologia maior de textos sobre Itaipu, né? Ou seja, muitos artigos tanto sobre a construção da barragem, sobre o potencial de energia, de geração de energia, sobre os protestos, mas também outro tipo de material, como anúncios de agências de viagem, como Urbe et Orbe, Soletour, vendendo excursões às cataratas antes que elas desapareçam, né? Ou seja, a gente está falando de uma série de intervenções que vão criando esse sentido de urgência naquele contexto, né? E um mês depois do lançamento desse poema,
no dia 7 de outubro de 1982, também o Jornal do Brasil publicou uma crônica, 7 Quedas Poderia Ser Salva, na qual Drummond observa que o poema, eu cito novamente, despertar, entretanto, eco em muitas pessoas que não veem, no caso, o aspecto meramente sentimental ou estético. Né? Em seguida, ele reproduz na íntegra uma carta do engenheiro Otávio Marcondes Ferraz, que em 1963 tinha proposto outro plano para a usina hidrelétrica na região que não ia necessitar a submersão de 7 Quedas. Saiu há pouquíssimo tempo um artigo do Matthew Johnson na Lusa Brazilian Review, mostrando, a gente já sabe que isso foi basicamente uma questão geopolítica, né? Que o Brasil que o Paraguai, esse outro plano para a construção de Itaipu ia gerar questões geopolíticas entre a fronteira do Brasil com o Paraguai. O Paraguai não estava feliz com esse outro plano. E aí, para manter as relações entre os dois países, eles optaram por fazer a barragem nesse local das 7 Quedas, né? E o Johnson mostra que, na verdade, também é algo de uma maneira de manter a própria legitimidade do regime militar dentro desse possível conflito que poderia ter se gerado, né? Então, o Drummond reproduz essa carta de um engenheiro, que é algo bastante inusitado, né? No qual ele fala sobre o plano, né, para uma usina com potência de 10 milhões de quilowatts e uma barragem de apenas 10 ou 15 metros no topo dos saltos, né? E quando ele fala desse plano alternativo, Drummond reconhece o componente sentimental estético do poema como algo que não seja suficiente para comover a opinião pública. E, além disso, ele se responsabiliza por introduzir dialogicamente a voz de alguém que estaria mais próximo aos tecnocratas, né, que ele tinha denunciado no poema, cujos argumentos ele já não parodia, mas cita entre aspas, né? E aqui, nesse caso, é interessante que a voz de Marcondes Ferraz dá legitimidade a Drummond, quando ele fala dos quilowatts e da profundidade da barragem, né? Ao mesmo modo, da mesma maneira em que agora esses números já não são mais simplesmente parte dos cálculos computadorizados, gelatinosos ou das bobagens políticas, mas são peças de uma argumentação que procura convencer e complementar, né, e sem excluir o aspecto sentimental estético do poema, né? Então, mais do que um contraponto estilístico ao poema, o ensaio ressalta essa modalidade discursiva híbrida na produção cultural sobre energia hidrelétrica no Brasil naquele período, né? Então, o poema minimiza e despreza esse discurso do progresso, né, através da geração de energia, para se apoiar nessa forma de culto e luto, né? Essa natureza percebida como sublime, né? Com a questão dos fantasmas, né? das cataratas, como essa presença incômoda. E a crônica, por sua vez, sublinha a insuficiência do poema como motor de mudança e convida a esse exercício dialógico com os argumentos expostos por um engenheiro para resistir à mentalidade tecnocrática nos seus próprios termos, né? Então, são duas obras independentes, mas que estão dialogando naquele contexto, né, que se complementam na esfera pública do jornal, que oferecem facetas desse drama em curso, né? Mas é interessante como ainda não existe esse terreno imaginativo, eu diria, para essa integração formal dessas facetas elegíaca e paródica com a adoção desse vocabulário técnico na prosa. Tá? Então, essa é a parte sobre o Drummond. Vou falar agora sobre o batismo de sangue. Então, passamos aqui, então, vamos dar um passo atrás para a Lei da Anistia de 1979, né, que devolveu legalidade aos exilados, perseguidos, muitos voltaram, mas, por outro lado, também protegeu militares, né, de serem julgados por seus crimes. Então, a gente está nesse contexto do início dos anos 80, que assiste a essa gradual abertura política e que culminaria com a transição para a democracia em 85, né? Um momento bastante fértil para a publicação de muitas obras, incluindo romances, narrativas testemunhais, peças jornalísticas, ensaios, filmes, né, que começam a trazer à luz o que aconteceu nos porões da ditadura, né? Então, é um corpus bastante heterogêneo que, como demonstrou a Rebecca Tencil, interage de uma forma bastante complexa também com a atmosfera política da época, né?
E uma publicação bastante influente, bastante importante nesse contexto, foi Brasil Nunca Mais, né, de 85, que é uma obra produzida pela Arquidiocese de São Paulo e dirigida pelo Dom Evaristo Arnes, que trazia esse relatório bastante detalhado sobre crimes cometidos por militares durante a ditadura, incluindo um inventário de tipos de tortura praticados, né. É uma lista bastante longa e meio desestruturada, na qual os choques elétricos aparecem como a segunda forma mais comum de tortura, superada apenas por espancamento. E depois, claro que nós temos, em 2014, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, né, também relatório bem mais abrangente e tal, no qual os choques elétricos e torturas relacionadas a choques elétricos são os primeiros itens da lista de formas físicas mais comuns de tortura produzidas pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade. Então, essa produção textual e fílmica sobre a ditadura das décadas de 70 e 80, a centralidade da tortura por eletricidade nos relatos de presos políticos e publicações afins impactou a própria forma como a prática da tortura é percebida e narrada. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer um estudo mais elaborado ao longo das décadas, mas é interessante ver que, pelo que eu pude perceber, parece que há uma centralidade maior em cenas de tortura, na qual, inclusive, a eletricidade aparece de uma maneira mais acentuada nesse corpus, que vai do fim dos anos 80 até o início dos anos 90, do que na produção do século XXI. Né? A produção do século XXI tende a se concentrar em questões de memória e tal, que tratam das cenas de tortura mesmo de uma maneira um pouco mais indireta. Mas essa é uma hipótese bastante preliminar que eu ainda não tive a oportunidade de fazer esse estudo. Espero ter essa oportunidade no futuro próximo também, depois de traduzir Fictional Environments. Mas, enfim, o imediatismo... Então, o que eu quero fazer aqui é trazer esses dois componentes para o mesmo âmbito de indagações e de reflexões, né? De um lado, nós temos essa construção de usinas hidrelétricas, né? Essa disponibilidade de energia elétrica como algo cada vez mais crucial para a maneira como nós percebemos a existência de uma modernidade e do desenvolvimentismo no Brasil, na segunda metade do século XX. E, outro lado, a maneira como o eletrochoque aparece como a modalidade de tortura mais emblemática, né, desse período da ditadura, que é também o período da grande aceleração. Né? Não há razão para ver os dois como algo separado. Quando nós pensamos no plano econômico da ditadura, é um plano que segue passo a passo o que nós vamos ver naqueles gráficos que eu mostrei para vocês. Né? Então, o imediatismo, a empatia que essas cenas de tortura procuram provocar, elas criam um tipo de engajamento alternativo mais poderoso com essa ideia de uma disponibilidade incessante de fornecimento de energia elétrica, mas que é percebida culturalmente de uma maneira muito diferente. A gente não está falando de um consumo de energia elétrica em larga escala. É algo bastante localizado, mas que, no contexto dessa produção, é algo que é necessariamente excessivo. Né? Nem preciso explicar por quê. Então, os choques elétricos persistem em cenas de tortura e o que eu quero propor é que eles devem ser vistos como um modo de narrar e visualizar a eletricidade, que também é parte dessas profundas transformações ambientais, sociais e políticas pelas quais o país estava passando naquele momento. Então, voltando a Batismo de Sangue, né? É uma obra testemunhal, também publicada pela primeira vez em 82, que se debruçou sobre a tortura, assassinato, desaparecimentos políticos, né, praticados pelo Estado, e que combina um relato bastante cru, né, dessas cenas de tortura, com uma clarificação, esclarecimento do papel dos frades dominicanos no assassinato de Carlos Marighella pelos militares, né, de autoria de um desses frades, o Frei Beto. A obra narra o seu apoio deles à Aliança Libertadora Nacional, que era o grupo liderado por Marighella, que pretendia derrubar a ditadura militar. Né? E, durante a tortura, alguns desses freis confessaram, né, a ligação deles com Marighella, e isso permitiu a captura e o assassinato do líder. Né? E, por muito tempo, eles foram responsabilizados pela mídia, por grupos de esquerda, pela morte de Marighella. Então, o que o Frei Beto quer fazer em Batismo de Sangue é
primeiro, explicar a situação, né? Também explicar como o catolicismo, especialmente depois do Concílio Vaticano II, era perfeitamente compatível com a luta contra a ditadura. E também de mostrar, né, limpar um pouco a imagem, mostrar como o poder esmagador da tortura afeta essa capacidade de silêncio dos frades, né? Então, ele combina um relato mais objetivo, eu diria mais jornalístico, com essas passagens de grande lirismo, né, sobretudo mais para o final, contando cuidadosamente fatos e informações, com uma profusão de personagens e seus destinos trágicos. Então, trata esse retrato de uma geração presa entre essa atmosfera libertadora dos anos 60 e os horrores da repressão política. E a eletricidade, não vou me focar no livro como um todo, porque estamos falando aqui de algo que aparece em cenas específicas, mas como eu quero mostrar para vocês de uma maneira bastante significativa, né? A eletricidade aparece como essa ferramenta mais excruciante da tortura em batismo de sangue, né? Então, inicialmente, tem espancamentos, outras formas de tortura, por assim dizer, mais elementares, né, que aparecem nas cenas iniciais, e depois, quando os prisioneiros são levados para o inferno do submundo militar, é o momento em que vão aparecendo formas de tortura mais sofisticadas, sobretudo as elétricas, né, por eletricidade. Em geral, junto com outras, né, como a pau de arara, que o Frei Beto caracteriza como uma invenção escravocrata aperfeiçoada pelo uso de energia elétrica, né? E, no final, o Frei Fernando e Frei Ivo confessam a ligação com Marighella depois de ser torturados com choques elétricos em várias partes do seu corpo, inclusive nos seus pênis. Então, essas cenas longas e pormenorizadas, como argumenta Rogério Silva Pereira, elas eram necessárias para demonstrar o sofrimento excruciante que justificaria a confissão dos frades, né? Mas ela também chama a atenção para as antigas técnicas de dor que são transformadas pela introdução das descargas elétricas, né? Como o caso do pau de arara, ou como a alusão à coroa de Cristo, que vocês veem aqui nessa última citação, né? Uma coroa atroz, né? Então, são casos que apresentam essa perspectiva histórica desses instrumentos, mas que também sublinham, né, o que o eletrochoque traz como adição. Então, o que a gente tem aqui não é só uma acumulação de modalidades de tortura, mas também uma intensificação narrativa que acompanha a intensidade das descargas elétricas, né? Então, os subcapítulos nos quais Frei Fernando e Ivo são presos e torturados são pontuados por lições de tortura, né, que, segundo Frei Beto, foram aprendidas na Academia Internacional de Polícia em Washington e que culminam esforços para, aqui vocês podem ler, intensificar o tratamento quando o preso começa a admitir alguma acusação e levar o prisioneiro à exaustão até a perda completa do domínio de seus sentimentos, raciocínio e palavra, né? Tem uma citação dupla aqui, desculpem. Então, essas instruções fornecem esse comentário que é ironicamente frio, né, sobre esse sofrimento que é já tratado como algo completamente irracional, completamente fora do controle, né? Como vocês veem aqui, descargas elétricas teciam uma coroa atroz em seu couro cabeludo e espalhavam 1000 agulhas de fogo nos órgãos genitais, né? Então, tem essa constante intensificação da dor que vai chegar a esse momento de clímax, de esgotamento completo, no qual a confissão se inicia. Então, é um arco de tortura, narrativo de tortura, que realiza o que eu diria que é uma inversão do sublime tecnológico, que, nas palavras de David Nye, dissolveu a distinção entre locais naturais e artificiais. Fim de citação. O relato de Frei Beto e outras narrativas de tortura se baseiam nessa percepção radical da desintegração do corpo natural quando ele é afetado por choques elétricos e tenta superá-los. Então, o choque elétrico então aparece como esse elemento mais sofisticado e mais macabro de infligir dor, né, e que vai aparecendo repetidamente ao longo das muitas cenas de tortura, né, e quando a gente pensa, né, nessa emergência desse tipo de narração na literatura testemunhal do início dos anos 80,
nós podemos compreender a própria possibilidade, durante imediatamente após o período ditatorial, de narrar e dar sentido à tortura por uma perspectiva ambiental. Né? Então, passando para a conclusão aqui, já estou falando há bastante tempo, né? A gente está falando aqui de formas culturais que são mais ou menos incipientes na época, né? Do ecocídio, do epistemicídio provocados pelas grandes barragens e as narrativas cada vez mais populares de repressão sobre a ditadura, né? Que vão se tornando reconhecidas, né? E variadas e vão entrando no mainstream da produção cultural brasileira, principalmente no século XXI, eu diria, né? Então, o que eu quero propor é que Drummond e Frei Betto oferecem uma crítica ao antropoceno e à grande aceleração nesse âmbito, nesse clima do intelectual brasileiro dos anos 80, que também ressoa com a história intelectual mais ampla do país e com narrativas de outras ditaduras do Cone Sul, né, e que também pode, e que coloca em questão novamente, a unidimensionalidade que esse termo aceleração tem, né, e que, nesse caso, não pode deixar de ter conotações ambivalentes. Muito obrigada. Vitória, muitíssimo obrigado pela brilhante palestra. Eu compreendo que você está apresentando um projeto que principia, não é isso? Se ninguém tiver uma pergunta imediata, eu faria algumas sugestões. Por favor. Então, vou começar para tirar o... Mas, em homenagem ao professor Oswaldo Silvestre Coimbra, eu serei quase breve. Vitória, interessantíssimo o projeto. Então, enquanto eu escutava você falando, me ocorreram uma série de possíveis sugestões que talvez sejam úteis para você. Então, vou elencar umas 3 ou 4 e veja o que você pode fazer com elas. Está ótimo. Principiando pela questão do eletrochoque. Deixa eu só pegar uma... Eu esqueci de pegar uma caneta. Não sei se eu faço. Obrigado pela gentileza, Vitória. Tudo que eu falar, você anota. Sugestões do João César, já pego a caneta aqui para anotar. Então, em relação ao eletrochoque, eu acho que é algo fundamental aí para se pensar. É que a tortura praticada nas ditaduras do Cone Sul era tão brutal, tão absolutamente brutal, oitocentista, Debré, que não permitiam a extração de nenhuma informação valiosa. A escola do Panamá, que era uma escola norte-americana fundamental, escola militar do Panamá. Os militares brasileiros estiveram lá. Todos da América Latina. Todos. Houve, nos anos 70, veio para o Brasil, para o Cone Sul, e, ironicamente, associado ao que seria o acordo MEC-USAID, que era o acordo de educação, um agente da CIA chamado Dan Mitrione. E a função do Dan Mitrione era ensinar para os torturadores do Cone Sul a torturar, entre muitas aspas, por favor, de maneira racional. Isto é, de forma a obter a informação necessária. E foi ele também que montou, para a repressão brasileira, a ideia de um quadro com vários presos políticos sendo torturados simultaneamente, de modo que uma informação dada por um depois de dias de tortura fosse apresentada imediatamente ao outro, como se aquele tivesse tudo delatado e isso enfraquecesse psicologicamente. Qual é a técnica principal do Dan Mitrione? Substituir a violência física excessiva pelo eletrochoque. Por exemplo, no filme do Costa Gravas, O Estado de Sítio, e no filme do Roberto Bahia, Para Frente Brasil, a cena que caracteriza o Brasil é a tortura com eletrochoque. Isso é uma coisa absolutamente brutal, porque, entre mil aspas, o eletrochoque é utilizado como uma forma de modernizar a tortura. O Dan Mitrione foi depois preso pelos Montonero, Tubamaras, Uruguai e Justicial. E no filme do Costa Gravas é toda essa história. E a única vez que trata do Brasil remete ao primeiro capítulo do Brasil Nunca Mais. Esse capítulo brutal chamado Cobaias, em que os presos descrevem como eles eram utilizados como cobaias para que oficiais jovens recebessem aulas de tortura com eletrochoque, de modo que não fosse excessivo. O único exemplo para mostrar o que significa. Um dos mais importantes guerrilheiros do Brasil foi o Vigílio Gomes da Silva, conhecido como Jonas, que era o comandante militar importantíssimo da Ação Libertadora Nacional, o comandante da operação de sequestro do Charles Elbert. Quando ele foi preso, sabendo ele de tudo que ele podia revelar, ele reagiu muito violentamente, acertou um soco muito forte
um torturador. Ele foi derrubado no chão, ele foi morto a pontapés. Então você percebe o que significava nesse caso o eletrochoque, é algo absolutamente terrível. Quer dizer, uma modernização da forma de tortura. Segunda sugestão, eu tentaria associar isso, pensaria, talvez você já tenha feito, até não tenha exposto hoje, com o tratamento de eletrochoque utilizado em tratamento psiquiátrico. Quer dizer, porque é uma transferência quase que automática do tratamento de eletrochoque, que é usado desde o início do século XX. Na década de 20 já é quase que uma epidemia para o campo da tortura. Terceira sugestão, há no livro do Frei Beto uma passagem que eu confesso que eu nunca esqueci, que sempre me escandaliza, e toda vez que eu volto a ela eu continuo horrorizado. Você vai lembrar. É o momento que o Frei Beto é preso, é levado para uma sala, é despido, e está cercado por agentes. Ele pensa, vou ser torturado agora, vou receber os terríveis eletrochoques. Aparece, colocam dentro da sala um homem negro, desnudo, e ele é chicoteado quase até a morte. E o Frei Beto diz, escandalizado, pensei que ele não sobreviveria àquele ataque. Para o pobre do Brasil, para o pobre, sobretudo negro, não se usa eletrochoque. O que se usa é a força bruta. O Vigílio Gomes da Silva era um nordestino. Então era bem brasileiro mesmo. Última sugestão, duas na verdade. Há um caso escandaloso que envolve hidrelétrica, corrupção e assassinato na ditadura de um embaixador, que não é pouca coisa. O embaixador José Jobim, que era um importantíssimo diplomata do Itamaraty, que em 1979 cometeu a tolice de dizer sinceramente que preparou suas memórias e que denunciaria a corrupção da ditadura no hiperfaturamento da construção da hidrelétrica de Itaipu, que era o grande orgulho da ditadura. No Sul, na verdade, no Brasil, no Paraguai. 2 meses depois ele parece morto e foi assassinado pela ditadura. Tinha mais uma sugestão, acho que já está bom, né? Só você começar a pensar. Muito obrigada. Aceitarei mais sugestões à medida que você as tenha. Eu serei quase breve, o professor Oswaldo vai ajudar. Muito obrigada, João. Sim, algumas dessas questões eu pensei, em outras eu pensei menos. Mas essa questão da a tortura por eletrochoque, ela foi utilizada por algumas razões. A principal é que justamente ela seria uma maneira moderna, né, desenvolvida primeiramente pelos britânicos, né, depois usada no Marrocos e tal, mas que depois ganhou os seus sabores latino-americanos, né, com a picana elétrica no Chile, né. Então, mas era essa maneira de você criar dor sem você criar muitas marcas, né? Porque esses presos políticos, alguns deles poderiam sair se eles estivessem completamente com ossos quebrados e com muitas marcas. Isso seria algo que poderia ter mais desdobramentos, né, do ponto de vista da opinião pública. Mas o eletrochoque não. O eletrochoque poderia causar uma dor inimaginável, sem criar marcas físicas muito perceptíveis, né? Então, esse foi um dos critérios principais. E o outro é também a disponibilidade de energia elétrica, né? Então, esses dois critérios, muitas vezes eles pegavam qualquer fio de um telefone, de uma televisão, né, para não falar na adaptação de termos como telefone, né, que é um dos métodos de tortura, né, para não falar também da manivela, que era um dínamozinho utilizado, né, ou seja, uma produção praticamente artesanal de tortura. E por isso que eu falo que não é uma questão da gente fazer uma simples transposição da magnitude da produção de energia elétrica e o seu crescimento nesse período para o corpo de uma pessoa, né? A gente está falando aqui de como certas configurações culturais vão surgindo que podem nos ajudar a colocar a percepção desses fatores lado a lado, né? E é por aí que eu realmente quero ir. Mas então, João, completamente, o eletrochoque como modernização da tortura e que está bastante presente no Frei Beto, né? Tanto com essas lições de Washington, que, se não me engano, nessa cena foram aprendidas na escola do Panamá, né? E também ele faz esse vai e vem muito interessante entre a tortura no período escravocrata, com as suas
muitas sobrevivências do período pós-abolição até o presente, né? Como esse personagem negro chicoteado, né? E ele vai criando, mas o eletrochoque nos traz esse algo mais, né? E é o eletrochoque que vai realmente ser o elemento determinante para as questões centrais do livro, né? Ou seja, a confissão dos frades que levaram ao assassinato de Marighella, né? Então, mas ele tem essa perspectiva histórica que não aparece em muitos autores do período, né? Essa coisa de como pensar no que acontece com a tortura quando a gente acrescenta o eletrochoque, né? E esse negro psicoteado, você pode quase imaginar uma aquarela de preto. É muito impressionante. Então, pensar assim nesse arco histórico do nosso entendimento através da produção cultural do que é a tortura e como isso vai sendo modificado com a introdução da energia elétrica num período em que havia essa forte demanda, em que a energia elétrica passa a ser algo interessante, cada vez mais presente, mas não um fator básico, né, do funcionamento da vida moderna. É isso que eu estou querendo fazer, né? O campo psiquiátrico, com certeza, num primeiro momento, quando eu estava dando forma ao livro, que ainda não tem muita forma, né? Enfim, nos Estados Unidos você tem que pedir uma grant, né, uma bolsa para escrever, e aí você tem que ter o projeto de livro todo prontinho, quando na verdade nós sabemos que essas coisas vão mudando. Mas num primeiro momento eu ia ter um capítulo sobre Anísia da Silveira, né? E sobre a rejeição dela à tortura ao tratamento bom, então, mantenhamos tratamento por enquanto por eletrochoques. E evidentemente que se você vai ver Barbacena, né, teve aquele filme maravilhoso do Holocausto brasileiro, né, mostrando sobre como o eletrochoque não era simplesmente um tratamento, era realmente uma maneira de aterrorizar a população que estava em instituições psiquiátricas, né, para manter eles ali na linha e muitas vezes por uma punição gratuita, né. Me interessa, mas eu ainda não consegui encontrar o tom. E também, quando eu comecei, ia ser o mesmo capítulo, né? O livro vai tratar de muitas coisas, né? Começando com toda a tradição do Rei da Vela, e meu próximo desafio para esses meses vai tentar pensar numa crítica tropicalista da energia através da montagem do Rei da Vela pelo Teatro Oficina, né? Então, vai ter Guimarães Rosa, vai ter partes da dissertação que você orientou, também sobre o Graciliano Ramos, né, que eu estou reinventando agora no contexto dessa pesquisa. Então, o eletrochoque vai aparecer só em um capítulo, né, e por questões bastante pragmáticas eu acho que eu não vou conseguir incluir. Talvez. Então, o Dami defendia a tortura pelo eletrochoque, a tortura física, que era brutal, a voltagem. Você controla a voltagem. E no tratamento do eletrochoque, como ele era feito nos anos 20 e 30, fazia também um controle de voltagem. Você podia adequar a voltagem ao que se considerava o estado do paciente. Só que acho que a voltagem pode ser uma chave. Certamente. Não mas muitos relatos falam de como até o barulho da manivela, né, e como a ameaça de aumentar a voltagem era algo que era um dos instrumentos, né, porque havia sempre essa perspectiva. Tem uma peça de teatro argentina, João, muito interessante, da Griselda Gâmbaro, Información para Extranjeros, que saiu em 1973, portanto, antes do golpe militar argentino de 76, que é uma espécie de casa de show de horrores, assim, que tem uma cena exatamente de tortura, que começa como um experimento científico e que é toda apoiada nessa questão da voltagem, né? Então, é bem interessante. E sobre o José Jobim, não tinha me ocorrido. Vou procurar. Muito obrigada. Se a gente começar a falar de corrupção, a gente não para mais. Mas sobre o filme Pra Frente Brasil, realmente é um filme no qual eu tenho pensado bastante, né? Porque o personagem, né, do Reginaldo Farias, né? Roberto Farias é o diretor. Ele é um engenheiro
que está nessa firma de construção de estradas por todo o Brasil, né? Ou seja, você tem esse círculo que se fecha entre o paradigma desenvolvimentista, que estava muito associado ao desmatamento da Amazônia, para a construção de estradas, né? Claro que a Transamazônica vem necessariamente à mente, e quando todo esse loop, né, se volta para o personagem que se torna o preso político, né? Aparece? Ah, tá. Como tem aquele americano. Ah, é que eles estão olhando assim naquela tela. Uhum. Você para outra questão, só que me interessa muito. É difícil encontrar onde você encontra. Ele chamado Tortura do Antônio Carlos Pontes. Ele era um jornalista, não tinha relação com a guerrilha, mas era irmão do importantíssimo comandante militar da Ação Libertadora Nacional, muito próximo ao Marighella. Ele foi preso no lugar do irmão, foi brutalmente torturado. E ele escreveu um livro, que eu não vou levar um ano de publicação do livro, mas é antes do final da ditadura. É um livro pequenininho, muito impressionante, que ele descreve todas as formas de tortura e você vê essa oscilação. Uma tortura do cientista brutal, uma tortura mais moderna. E muitos se você lê o livro e assiste o Pra Frente Brasil depois, você vai reconhecer muitos dos casos de tortura são casos históricos. No final do filme, se você lembrar, o Reginaldo Faria é morto porque um personagem que faz o Fleury se joga em cima dele, nas costelas dele, e ele morre. Isso aconteceu em São Paulo, com guerreiro chamado Mário Japa. E quando o Fleury teve uma disputa episódica de repressão, quando a Marinha ia levar o Mário Japa, que era muito importante da Ação Libertadora Nacional, o Fleury, que é um enorme, caiu de ponta, os dois pés em cima do Mário Japa, ele morre na hora. É a cena do filme. Então, tortura no Antônio Carlos Pontes, eu acho que vai ser uma fonte bem importante para você. Muito obrigada, vou procurar esse livro com certeza. Bom, passamos agora. Só se identificar. Tá. Evandro Nascimento. Parabéns, excelente palestra. Muitas questões, né, que a gente poderia discutir aqui ao infinito. Antes de mais nada, eu acho assim, super interessante quando novas questões teóricas, de conhecimento, etc., geram novas leituras de textos canônicos, né, ou de autores canônicos. Né? O caso clássico agora é realmente a Drummond, né, que está se desdobrando aí. Bastante. E é curioso porque, na abertura do meu livro Pensamento Vegetal, esse poema está não analisado, está apenas citado. Né? E eu procurei, ao que eu saiba, ele nunca foi recuperado em livro. Não? Ele foi publicado no jornal, não sei como é que você teve acesso, foi através da internet, não sei qual foi o seu acesso a esse poema. Não? E é um poema fortíssimo, né? Dentro daquele contexto. E é todo isso o Wisnik mostra muito bem no livro dele, todo um Drummond militante que a crítica completamente ignorou. Né? Quer dizer, as crônicas dele, muitas delas eram participativas. Né? A poesia, as pessoas falam muito no Rosa do Povo, etc., etc., né? Que é o mais óbvio. Né? Mas tem todo esse Drummond do cotidiano, preocupado, né? Amante dos animais. Eu tenho um livro que a Record acabou de publicar, de textos sobre animais de Drummond, apenas sobre isso. Um livro lindo. Né? Quer dizer, realmente toda uma leitura a ser feita, né, de autores aí bastante consagrados. E Drummond, para mim, é um caso realmente bastante especial nesse sentido. Então, parabéns, né? Quer dizer, é um campo, está dentro do contexto norte-americano, bacana, né? Enriquecedor, muito debate. Mas, ao mesmo tempo, você mesmo colocou a questão do antropoceno, né, como problemática. Eu acho extremamente problemática mesmo, por várias razões. Né? Primeiro, aí eu queria que você esclarecesse, para mim não ficou muito claro, você faz coincidir esse início do antropoceno, em 45. Quer dizer, você, claro, você lendo outros autores falando disso, né? E a grande aceleração, eu estou preocupado com a questão da periodização, não? Que é sempre um grande problema em literatura, em artes, em humanidades, né? Porque, como você mesmo nomeou, estamos no campo das humanidades, não? Das energias humanas, é isso? Humanidades da energia, eu não sei exatamente como traduzir. É difícil traduzir. Eu fiquei pensando também, esse vocabulário é sempre complexo. Né? Porque, bom, há várias maneiras, eu li bastante sobre o antropoceno, e a bibliografia hoje é infinita, né? Mas, antes de mais nada, como você mesma disse, é um conceito da geologia, e que está sendo atropelado assim, né, pelas humanidades, né? Está sendo usado assim
O que é bom e o que é ruim ao mesmo tempo. Eu não sou purista, eu não sou, sabe? Mas eu acho que tem que ter minimamente a noção originária, né? Para você brincar com ela, é preciso saber. Então, acho que a questão fundamental é que, na geologia, para falar realmente de um novo período geológico, é uma questão de estratigrafia, não é? Ou seja, são camadas que são atingidas, não é? Do subsolo, que vão marcar mesmo uma mudança geológica geral. E nós habitamos, na verdade, nós nos preocupamos com a superfície da Terra, não? E essa realmente foi bastante modificada a partir do século XX, por isso que se chama de grande aceleração, não? Mas eu fiquei aqui imaginando um exercício que eu tive na sua fala, né? Se a humanidade fosse abduzida de imediato, agora, nesse momento, espero que não, né? O que aconteceria com essas camadas? Porque a modificação, por enquanto, pode ser apenas superficial. Daí o grande debate na geologia, não? E, por outro lado, falar que o antropoceno começou em 45, apesar de a grande aceleração realmente se dar a partir daí, aí eu acho mais problemático ainda, porque, na verdade, a grande aceleração ela precede o antropoceno, ela necessariamente, porque é um processo, não? E agora se pode falar, em hipótese pelo menos no antropoceno agora, como marca dessa grande aceleração, como resultado de um processo. Percebe o que eu estou querendo marcar? De qualquer maneira, havendo ou não esse antropoceno, né, agora ou a partir de 45, realmente está ligado à Revolução Industrial, etc., etc. Isso para ficar com o termo em si, como você falou, é problemático, né, há vários debates. Agora, a questão do Cataloceno eu acho mais interessante. Por quê? Os indígenas estão aí para provar. Não é o humano, em geral, que é o culpado pelas mudanças. É um tipo de humanidade. São alguns países muito desenvolvidos, né, que continuam destruindo, né, a camada superficial do planeta e chegando a estratos mais profundos, né? Então, eu acho interessante. Então, quando o Ailton Krenak fala, né, que nós somos, durante a pandemia, o pior vírus era o próprio homem, ele está apontando esse humano destrutivo, que não é a questão. Claro, os indígenas também alteram o ambiente, mas às vezes alteram para melhor até, não é? O colaborando com a floresta, etc., etc. Então, não é que eu não estou fechando com o Capitaloceno, mas eu acho que é interessante esse contraponto, não? E eu uso realmente assim bastante generalizado de antropoceno, me incomoda por isso, porque vira assim uma palavra-chave que parece que resolve tudo, né? Então, eu acho que é uma questão a ser pensada. Então, eu acho que é basicamente isso. Pensar. Eu teria outras questões, mas eu acho que, para mim, o que chamou a atenção do ponto de vista literário, cultural e energético, né, porque você está elaborando a questão da energia, né, é exatamente isso, né? Tornar um pouco mais sutil, sobretudo porque é tão problemático falar em período para a gente. A gente aprendeu tanto com Foucault, com Derrida e tantos outros, que período é uma coisa problemática. Então, por que marcar tão cerradamente? E vai ser que o projeto é ler a literatura a partir de certo momento, literatura brasileira, nessa questão do antropoceno, né? Então, eu estou querendo problematizar isso, né? Sobretudo porque cada vez mais nós temos uma gama desmesurada nesse país de abordagens literárias, né? Inclusive, cânones de 10 anos atrás estão desaparecendo e outros cânones estão surgindo agora, né? Pelo bem e pelo mal, né? E, para mim, os grandes pensadores, eu cada vez mais desconfio dos antropólogos. Aqui vai um veneno meu, tá? Mas não vou citar nome de ninguém. E cada vez mais fascinado pelos indígenas e pelos quilombolas. Eles estão produzindo fazendo uma produção intelectual fora do comum, que exatamente põe abaixo esse antropoceno, né? Então é isso. Adorei a sua fala. Eu acho que sim, ela é bastante. É um começo, né? Você está aí numa aventura por vir, né? Mas parabéns e vamos em frente. Tá, muitíssimo obrigada, Evandro. Excelentes. Assim, você está trazendo para mim muitas questões que eu enfrento também e que eu vejo muitos outros estudiosos enfrentando. E que é algo que tem que ser perguntado e tem que ser debatido, porque é inevitável, né? Do que a gente fala quando a gente fala de antropoceno, porque uma categoria geológica dessa maneira, dentro desse tipo de estudo, né? Eu concordo com você que o antropoceno é uma categoria bastante problemática.
E ela é problemática porque ela tem facetas muito diferentes, né? Então, se você vê o que o Anthropocene Working Group, que é um grupo internacional de geólogos de diversas instituições que está já há muitos anos avaliando a possibilidade de oficializar o Antropoceno como a época geológica atual. O tipo de trabalho que eles estão fazendo é muito diferente do tipo de trabalho que está sendo feito no âmbito dos estudos culturais, né, nos quais o antropoceno acaba muitas vezes se esvaziando de sentido e virando uma espécie de um termo guarda-chuva para a crise ecológica, né, o que está acontecendo agora, né. Ao mesmo tempo, você tem muitos possíveis começos do antropoceno e estudiosos que utilizam esses começos também dentro das suas disciplinas, né? Então, por exemplo, as hipóteses mais prováveis para o antropoceno seriam pós-1945, a Revolução Industrial, né? Tem já a Revolução Neolítica e tal, já vai um pouco mais para trás. E também tem uma hipótese que tem ganhado peso, que é a da colonização das Américas, né, no qual ele teria começado por volta de 1610, que é o momento no qual há uma maior retração, devido ao decréscimo, como dizer, decréscimo populacional nas Américas com a colonização, há um avanço das florestas, né, um processo de reflorestamento nas Américas, devido às cidades que são abandonadas e tudo, e isso vai levar certas mudanças climáticas, e esse poderia ser um outro começo. Então, a gente pode ver que há muitas maneiras pelas quais as pessoas tentam entender o que é antropoceno, e com muitos projetos políticos em questão, né? Isso é algo que é bem específico desse tipo de termo, né? Porque é um termo que vem da geologia, mas que vai atendendo a você pensar desde uma perspectiva colonial, né? Aí o pessoal de estudos decoloniais já vai mais por esse viés, né? Ou então da Revolução Industrial, que é assim muito focado no grupo do Andreas Malm e do Fossil Capitalism e tal, que vai numa perspectiva bem mais de uma história bastante britânica. Na verdade, eu até esse ano estava com um grupo de pesquisadores, um antropólogo e uma historiadora, para pensar o capitalismo fóssil desde o sul global, que é uma parte do quebra-cabeças que muitas vezes está faltando, né, na ideia do antropoceno como relacionado ao capitalismo fóssil da Revolução Industrial. E tem o pessoal do pós-45, no qual eu me incluiria. Eu, particularmente, gosto muito do termo grande aceleração, porque ele é um termo inequívoco, né? Você vê que há esses indicadores, essas mudanças, né? Porém, é um termo que é muito menos conhecido, né? Ele é baseado na grande transformação do Karl Polanyi, e ele foi mais popularizado pelo John McNeill nos anos 2010, início de 2010. Então, é um termo que tem, assim, é menos reconhecível, né? E aí tem um pouco a questão de quando a gente vai publicar, como é que a gente vai tratar da filiação do nosso trabalho, né? Então, eu estou oscilando entre antropoceno e grande aceleração, até porque o antropoceno é um processo, né? Não é um termo que tenha sido oficializado. Independentemente do termo ter sido oficializado ou não, se eu manter antropoceno, e algo que eu teria que explicar no livro, e perguntas como a sua me mostram como eu tenho que explicar isso no livro, né, eu estaria tratando mais do que o Marco Armiero fala dos antropocenos populares, né, ou seja, dessas muitas maneiras pelas quais o antropoceno, as premissas básicas do antropoceno vão sendo usadas em determinados contextos, com projetos políticos específicos, e, em última instância, tudo bem, o antropoceno tem essa maleabilidade, ou poderia ter essa maleabilidade, né? E, como você traz, o capitaloceno também de todos esses cenos, que tem havido uma proliferação de cenos, né? Tem o da Donna Haraway, aquele personagem do Lovecraft, cujo nome eu nunca consigo pronunciar, Clutuxoceno. Obrigada, Lívia. Tem o Estocene do próprio Armiero, né? Então, muitos cenos, e de todos esses, o capitaloceno, que foi proposto pelo Jason Moore, é o que tem ganhado mais popularidade, né? Porque realmente o que ele fala é que o grande problema do antropoceno
é que ele trata todos os seres humanos de uma maneira igual, como se eles como se eles todos tivessem o mesmo nível de responsabilidade, quando na verdade é uma parcela muito pequena da população que foi responsável pela crise global e pelo impacto no planeta que os humanos têm tido, né, e que, portanto, o que está por trás, o que causa esse impacto não são os humanos como uma categoria ampla, né, de 7 bilhões de pessoas, mas o capital, ou seja, a estrutura capitalista que gera o tipo de impacto que gerou a crise e que está baseado na apropriação dos recursos naturais na mesma medida em que há uma apropriação do trabalho. Então, ele traz essa convergência muito interessante entre teoria marxista e ambientalismo, né, para entender como esses the chips, né, trabalho barato e a natureza barata convergem como instrumentos de apropriação do capital para a geração de lucro, né? Eu uso esse termo em alguns momentos, eu tenho tentado fazer uma utilização mais estratégica, né? Então, por exemplo, eu tenho um artigo que está para sair, já está há bastante tempo no Prelo, sobre o trabalho da Carolina Caicedo, que é uma artista colombiana, no qual o termo capitaloceno me parece muito mais interessante. Eu acho que o termo capitaloceno ele é bem mais interessante para pensar a produção contemporânea, que é uma produção que já está muito conectada com o tipo de questão do capitaloceno. Agora, quando eu estou falando assim da produção do século XX, do Drummond, por exemplo, ou seja, de uma obra que saiu muito antes da gente. O termo antropoceno foi cunhado pela primeira vez em 2000, ou seja, quase 20 anos antes, né? Eu acho que o capitaloceno às vezes não capta tanto o que eu quero colocar, sabe? A gente está falando de um tipo de apreensão da natureza aí que passa toma uma certa distância do tipo de apropriação da natureza, tal como Jason Moore e todo o world ecology, o paradigma da ecologia mundo, né, que está por trás do capitaloceno, colocam. Então, eu tenho tentado usar esses termos de uma maneira estratégica. Agora, como uma pesquisadora do século XX, eu estou trabalhando basicamente com a grande aceleração, né? Eu estou considerando o antropoceno como uma espécie de sinônimo da grande aceleração. O que eu tenho consciência de que é um ajuste assim que eu estou fazendo, que não é algo exatamente correto de um ponto de vista científico, visto que não há consenso, né? E também não estou considerando a grande aceleração como um período literário, nem como um período necessário, né? O livro começa nos anos 30, e eu também não quero cair nessa armadilha da periodização, mas é que me parece muito interessante essa convergência, sabe? Da maneira como esses autores estão tratando de energia por ângulos diferentes, mas que nos levam a perguntas até sobre forma literária, sobre as possibilidades de colocar esses arquivos literários lado a lado. E eu acho que esse tipo de pergunta vale a pena a gente fazer, né? E concordo completamente com você, Evandro, quando você fala desse outro Drummond que tem surgido agora, né, e dos animais. A Maria Esther Maciel tem um trabalho excelente sobre todo o ativismo mesmo do Drummond, né, em relação à questão animal. Ele era membro da Sociedade de Proteção dos Animais, ele escrevia cartas, ou seja, ele tinha uma postura muito mais ativa do que uma boa parte da crítica, até recentemente, né, considerava. E, finalmente, sobre esse livro, sobre esse poema, eu nunca encontrei ele publicado em livro, não está nas obras completas, mas, interessantemente, ele saiu recentemente em inglês, com uma tradução do Charles Perrone, no Latin American Ecocultural Reader, que é a primeira antologia de textos primários de temática ambiental latino-americanos publicada em inglês. Saiu pela Northwestern University Press, coeditado pela Gisela Heffes e a Jennifer French. Um trabalho monumental, demorou muito tempo. Mas, então, ele está disponível em inglês e está sendo lido cada vez mais pelo público anglófono. Então, é interessante como ele está tendo um outro tipo de circulação que a gente não imaginaria no primeiro momento, né? Ele é praticamente desconhecido no Brasil. Exatamente. Ele bem na época, eu lembro quando saiu, a idade dele mentiu. Se você puder me falar mais disso depois, eu adoraria saber. Ao mesmo tempo, quando eu comecei a procurar, quando eu trabalhei esse assunto, ele me veio na cabeça. Aí eu comecei a procurar, perguntei a Sequinho,
Estado de sequia, eu disse, não, o que eu saiba nunca foi considerado em livre pelo próprio Drummond, né? Ainda viveu um certo período. Eu vou puxar a grande sardinha. Eu acho que a grande aceleração é muito mais interessante, primeiro, porque não é tão batido. O antropoceno, para mim, atrapalha tudo. Fica uma nuvem de confusões. Tudo bem, o livro pode resolver parte dessas conclusões. Mas eu acho que tem mais a ver com o que eu chamaria de ideologia do progresso, que foi toda a primeira parte da sua fala. E que eu acho que essa ideia está bem casada nas duas partes, né, do Frei-Beto e do Drummond, entendeu? Porque é essa a questão. Né? E aí a questão do período é quase irrelevante, porque na verdade aí você pensa mesmo a partir do colonialismo até o momento atual, claro, com fases, momentos, etc. O que eu acho sempre duro é você pegar um recorte e dizer, olha, aconteceu, né? Porque é vasto o que acontece no Brasil nesse momento. É vasto. Só por isso. Isso não impede, claro, que você marque, né, linhas de continuidade, né, filiações, né, vozes que vão falando por esse meio, percebe? Há uma maneira de lidar com esse período que não seja periodização. Você recortar um momento no tempo, mas de uma maneira que haja vácuos, vãos, é sempre o medo de totalizar as coisas e achatar. O que você faz muito bem, né? Achata os conceitos. Enquanto que a grande aceleração já cria uma metáfora que não é tão comum, então você já pode elaborar. E o que eu acho sempre importante é o modo como você interpreta, não está todo mundo falando, mas a sua apropriação daquele termo. Então eu acho que esse pensar, você está falando de Itaipu, para mim é chave, né? E depois veio Frei-Beto, etc., né, a questão política, então eu iria por aí. Obrigada. Vou levar isso muito em consideração. Você está quase me convencendo a mudar formalmente, oficialmente, para a grande aceleração. Não, mas é verdade. E até para fazer um pouco de propaganda, eu estou coeditando um número especial da revista Topoi, revista de história da UFRJ, com José Augusto Pádua, que deve sair nos próximos meses. Aí a gente está dando os retoques finais. E é um termo que vai sendo, que é muito produtivo, que está por todos os lados, mas que dá para ver as confusões que vão se criando, né? Como você estava falando. Bom, se não houver mais perguntas, eu convidaria todos, faríamos uma recepção agora em homenagem à Vitória Saramago e poderíamos continuar conversando, tomando vinho, uma cerveja. Maravilha. Pode ser? Então, Obrigada. João, você me prestou a caneta que vai servir para você autografar o livro que eu fiz questão de fazer hoje. super interessante, Vitória. Depois eu tenho outra sugestão, eu vou te mandar. Por favor, eu quero... Você precisa disso de tortura. É muito impressionante. Eu estou tentando lembrar o nome do livro, isso não existe. É um ano depois que ele foi preso, deu uma publicação muito impressionante. Qual ano, mais ou menos? Eu estou tentando lembrar, eu não tenho o livro, mas você pode achar, com certeza. Espero que eu sobrecarregue você. Você sempre tem um pensamento vegetal, não? Eu já tenho, mas vou começar aqui, já não consigo ler. Não, então eu trouxe uma pequena dúvida. Esse eu tinha prometido a você, nunca mandei, que é o romance. Obrigada. Aqui com os meus peitos. Esse daí então eu vou botar uma vez Obrigada. Eu disse para você. Esse aqui é o meu último poema em prosa, com desenhos, etc. Desde tudo você sabe o meu trabalho. Eu vi esse você. Maravilhoso. Você é história. Essa, por favor. Professora João. Muito Interessante o trabalho dela. Não, mas é uma pergunta que eu quero perguntar tanto. E ouvindo você falar, sabe que eu acho que eu tive um momento de iluminação. Mas não é uma pressão, eu acho que quando a gente está fazendo o trabalho, mas você está começando, as dúvidas são imensas, né? O que eu estou fazendo é deixar isso em aberto, porque justamente eu estou começando, ainda vai ser anos as dúvidas saindo, né? E eu vou ver como é que o debate evolui, sabe? Como é que o antropoceno vai ser. Eu acho que nos Estados Unidos você tem até mais esses debates, né? A gente faz o livro ser publicado, ou deixa eu
os agradecimentos, em geral, é quilométrico. Várias pessoas vêm, no Brasil é menos. Eu sinto falta. Muito obrigada. Opa! Gente, quase Natal aqui. Não, eu vou ficar mais um pouco, mas vai te dar um abraço também. Obrigada, parabéns, foi ótimo. Obrigada. Depois eu quero saber como você chegou a isso. Vitória. Tudo Vitória sem acento. Depois eu quero saber como você chegou a isso tudo. Olha, eu vou te dizer, bom, primeiro tinha a dissertação do mestrado que eu escrevi Sobre o Graciliano. sobre o Graciliano, que falava de insônia, mas é como de insônia fala um pouco de medicação. E aí estava pensando no segundo projeto, do incêndio do Museu Nacional. Porque foi quando eu pensei, gente, eu tenho que entrar mais na discussão sobre isso, né? Foi algo que me chocou muito. Todo mundo, né? Eu logo antes da eleição do Bolsonaro, eu comecei a pensar em cultura mais, como se não tivesse assim. Então foi Eu acho que você tem que ter isso mesmo. Né? De construção. Tem que ter, né? Eu sempre acho importante. A minha pergunta é: como é que você chegou a isso? Eu acho que eu te conheço de algum lugar. nós somos todas regiões. País. Não, o seu rosto pode ser que seja da UERJ. Pode ser graduação, mestrado, sou professora agora. Mas a gente, nós somos todas. Nós somos da mesma época, da graduação. Sou do moderno. Nós somos 2013. Eu era, na verdade, veterana. Por isso. Olha, deixa eu te falar, saiu agora com Eu a esperava você de Cível. agora. Muito obrigada. Saiu agora com a Cível, presente. Apesar de você falou que você não está pesquisando modernismo, mas pode te ajudar na sala de aula. E aí o meu. Muito obrigada. Mesmo para Você precisa de Você bolsinha. é autora do... que você vai dar um curso. Eu levo no ideologia. Eu tenho que fazer a dedicatória também. Eu sou secretária. A caneta que o João tinha me emprestado, eu não sei se ele já levou. Você precisa de bolsa? Se você quiser bolsinha. Você quer bolsinha? Eu tenho que ver a professora de China também. Para mim é uma honra ter você. Mas foi Comentando, realmente. maravilha. Muito obrigada. Vamos trocando ideias aí. Vamos. Depois você me diz o que você achou do pensamento vegetal quando você terminar de ler, tá bom? Você interessa? Agora eu estava num período muito cheio, porque eu tenho ali nesse salão nos Estados Unidos que também tem essa avaliação do seu trabalho. O seu usa acento? Não tem acento. E então, eu estava sendo um pouco mas agora eu tenho sabático. De novo, sabático era frente, era Você está quanto tempo na Universidade de Chicago? desde 2015. Já está muito tempo, né? Você está naquela fase de mudança? Foi ano passado. Tá, já na consolidade. Considerei, estou antecipada. Que bom. Mas então eu estou agora ressurgindo, assim, depois desse período. Claro, muita pressão, né? Cara. Que bom, então. Mas muitíssimo obrigada. Esse é o primeiro texto sobre o assunto? Não, exatamente. Sobre eletricidade? Olha, esse texto, ele é a primeira coisa que eu escrevi. Eu escrevi outras, mas elas não foram publicadas ainda. Esse texto não. Quer dizer, o que foi publicado foi, na verdade, o artigo sobre tortura e eletricidade que foi publicado pela Batalha, em português. Eu tenho um artigo que vai sair, e esse artigo eu mandei para uma revista, e ele me pediu para modificações, mas eu queria fazer modificações. Mas eu espero que esse artigo saia no futuro muito bastante. E tem outra sobre a Carolina Caicedo que eu falo lá sobre o capitalismo, sabe como é? O da matéria já está publicado na matéria. Eu vou dar uma olhada. Eu posso te mandar. Foi recente, pô, passado. Saiu no início desse ano, assim, no início de janeiro. Vou dar uma olhada. E que aí eu falo de outros trabalhos dos depressões, da legislação dos mistérios. Você conhece alguém trabalhando especificamente com ambiental aqui no Brasil? Literatura, ambiental, já tem algum?
pessoal que fundou a Associação de Literatura Independente do Brasil, da velha Mora. Mas esse paradigma de literatura de natureza e tal, do Sul tem gente como Alexandre Rodari, a Juliana Fausto. Também quando você vai para a literatura amazônica, a gente vai poder te dar mais. São conceitos que se cruzam. Quando eu estava trabalhando a questão das fontes, claro que eu passei, tem até questionamentos que eu faço do conceito meio ambiente, não? Que é questionável, inclusive, né? Não é pacífico. Não sei se nos Estados Unidos mas o termo no Brasil, filosoficamente, ele é questionável. Não que não deva ser usado, mas ele é questionável. Mas eu tenho certeza que a imprensa compreenderia muito mais se eu falasse de literatura e meio ambiente. Porque eles não conseguiam ver, eu fiz a flip, né? Literatura e plantas para eles é uma coisa de outro planeta. Agora, os plant studies estão crescendo muito nos Estados Unidos, né? Tem. Eu iria pelo antropoceno mesmo. Porque na América do Norte está bem forte, e eu hoje entendo como um conceito de humanidades. Eu não entendo mais como um conceito da ciência pura. Aquela geologia não tem como mesmo. Eu não tenho como comentar nada. Se você quiser passear hoje, podemos. Eu queria te contar a minha experiência na hidrelétrica de Tucuruí. Fiquei uma semana lá. No bar. Mas aí a gente fala mais em moto.
Pessoal, vamos tirar foto aqui, ó. Todo mundo junto aqui, vendo? Pessoal, vem. Da hora. Obrigado, Pedro. Tem que acabar uma